Olá pessoal, bom, hoje nós vamos então dar sequência no Brasil português na cronologia, na história da fundação do Reino de Portugal e eu acho que vocês já perceberam que nós estamos dando uma sequência de aula cronológica nesse momento. Antes de nós adentrarmos em aspectos mais profundos da ordem do templo, enfim, da ordem de Cristo e dos movimentos que surgem em Portugal, que vão levar aos descobrimentos, e outros aspectos em torno dos descobrimentos até chegar no Brasil, eu acho que cabe a gente fazer uma linha do tempo cronológica para nós entendermos bem o desenrolar da história. Você conhece os segredos da história do Brasil? Compre agora o livro A Verdadeira História do Brasil, de Márcio Pichel, e descubra os grandes segredos que esconderam de você. Agora, na livraria do Instituto São Brandão, o link para adquirir está na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo. Então nós tínhamos o rei Afonso VI de Leão e Castela, que nós vemos uma representação aqui do século XII. Afonso VI era pai da condessa Dona Teresa, que estamos vendo aqui, que é a mãe de Dom Afonso Henriques. O rei Afonso VI havia dado a mão de Dona Teresa de Leão, que é essa que estamos vendo na foto, ao cavaleiro francês Dom Henrique de Borgonha, que o havia ajudado nas batalhas contra os mouros. Dom Henrique de Borgonha é o pai de Dom Afonso Henriques, que vem a se tornar o primeiro rei de Portugal. Dom Afonso Henriques, após a morte do seu pai, venceu as tropas da sua mãe, Dona Teresa de Leão, na Batalha de São Mamede. E ali ele passa a governar na região com o apoio dos barões portucalenses. Até que, em 1139, acontece a mítica Batalha de Eurique. Lembrando que nós estávamos em meio à Reconquista e as batalhas eram constantes. Então, o condado portucalense, agora liderado por Dom Afonso Henriques, travava a Reconquista, descendo para o sul de Portugal, tentando conquistar terras. Até que ocorre a Batalha de Eurique, que vamos ver agora. Essa arte que estamos vendo é uma representação da Batalha de Eurique, feita por Domingos Sequeira, no ano de 1793. E de fato é a batalha que é o mito fundador de Portugal, né? Conforme nós já abordamos. Após o episódio, então, Dom Afonso Henriques é aclamado como o primeiro rei de Portugal. Era um infante, liderava já o condado portucalense, desde a Batalha de São Mamede, portanto, e ali começa então a luta política pela independência do condado para se tornar o Reino de Portugal. E aí vai entrar um personagem importante nessa história, que é o rei Afonso VII de Leão e Castela, ou melhor, de Galícia, Leão e Castela. Bom, ele reinava desde 1111 na Galícia, subordinado à sua mãe, que era justamente Urraca de Leão, Dona Urraca de Leão e Castela. Bom, a Dona Urraca de Leão e Castela, ela era filha de Afonso VI. Lembra do rei Afonso VI? Aquele mesmo que havia dado o condado portucalense para o pai de Dom Afonso Henriques, o Dom Henrique. Então, este rei que deu o condado e também a mão de sua filha, Teresa de Leão, para Dom Henrique, pai de Dom Afonso Henriques. Ele tinha uma outra filha, que era a Urraca de Leão e Castela. Esta era a filha mais velha do rei Afonso VI, com a sua segunda esposa, no caso que era Constança de Borgonha. Bom, então, rainha e sucessora de Afonso VI, Dona Urraca de Leão, ou de Galícia, Leão e Castela, teve um filho que foi o Afonso VII,
fruto do seu primeiro casamento com Raimundo de Borgonha. Então, o rei Afonso VII assina o Tratado de Zamora finalmente em 1143, ou seja, cerca de 4 anos após a Batalha de Eurique, é assinado o Tratado de Zamora. Conforme vemos aqui nessa imagem, a representação dos reis, Afonso VII e Dom Afonso Henriques, assinando esse tratado. Foi assinado no dia 5 de outubro de 1143 e alguns historiadores consideram a assinatura do tratado como a declaração de independência de Portugal e o início da dinastia afonsina. É nesse dia que os simpatizantes da monarquia, simpatizantes da causa monárquica, celebram o nascimento do Reino de Portugal. E, curiosamente, esta data também se tornou um feriado nacional posteriormente, porque, nessa mesma data, a República Portuguesa foi implantada em 1910, quase como que para abafar a data da fundação do Reino de Portugal, que foi no mesmo dia. É importante citar também que após 1139, na Batalha de Eurique, o Dom Afonso Henriques também invadiu Galícia, rompendo um tratado de paz anterior, o Tratado de Tui. E em resposta, as tropas do rei Afonso VII invadiram o condado portucalense, as terras portuguesas, na verdade. Havia uma certa tensão já há bastante tempo, na verdade, desde 1128 até 1139, quando ocorre a Batalha de Eurique, ou seja, após a Batalha de São Mamede, entre as tropas de Dom Afonso Henriques com as tropas de Dona Teresa de Leão, a mãe dele. Portanto, de 1128 até 1139, que ocorre a Batalha de Eurique, por 11 anos, Dom Afonso Henriques não usava o título de rei, mas sim de príncipe ou infante. Ou seja, o que significa que ele não poderia tomar decisões políticas por conta própria, porque ele dependia do aceite, enfim, de consulta com o rei Afonso VII, que era o legítimo herdeiro do rei Afonso VI, seu avô, e pai de Dona Urraca. Mas ele também não usava o título de conde, porque isso o colocava, ou colocaria, numa nítida posição de dependência. Inclusive, o bispo de Braga, arcebispo de Braga, Dom João Peculiar, declarou isso de fato, relatou isso nos anais da história. Então ele não usava esse título de rei nesse período ainda, até a Batalha de Eurique, sempre como príncipe ou infante, mas almejando a independência. Então, para evitar um conflito armado constante, uma guerra entre os territórios de Dom Afonso VII e os territórios de Portugal, que vinha com uma moral elevada por conta das vitórias na Reconquista, o próprio arcebispo de Braga, Dom João Peculiar, favorável à constituição do novo Reino de Portugal, ele concilia 2 encontros, primeiramente, no caso, na presença do cardeal de Vico, Guido de Vico, que era um religioso italiano, cardeal da Igreja Católica e legado pontifício à Península Ibérica. Então ele era o responsável da Igreja Católica pela Península Ibérica. Então ele participa então destes encontros, até que acontece em 1143, no dia 5 de outubro, o Tratado de Zamora, onde ocorre a soberania de Portugal, reconhecida por Afonso VII em Zamora, hoje parte do território da Espanha, também chamada Samora. E a partir de 1143, então Dom Afonso Henriques, agora com seu próprio reino reconhecido pelo rei vizinho, Afonso VII, ele começa as negociações então com o Papa, com a Igreja, para tentar conseguir o aval da Igreja Católica. Ele declara-se então vassalo lígio do Papa e se compromete a enviar certas quantias de ouro para a Igreja, e essas negociações duram 36 anos, até que o Papa Alexandre III envia a Dom Afonso Henriques, finalmente, depois de muita insistência, a bula Manifestis Probatum,
na qual ele aceita que Dom Afonso Henriques lhe preste vassalagem direta como rei e reconhece-se definitivamente a independência do Reino de Portugal, sem uma relação de vassalagem com Afonso VII de Leão. Então, Dom Afonso Henriques torna-se oficialmente rei de Portugal, reconhecido pela Santa Sé da Igreja Católica, e passa a ser chamado Afonso I de Portugal. Então, Papa Alexandre III diz o seguinte: nesta bula, a Manifestis Probatum, ao nosso muito amado Filho em Jesus Cristo, Afonso, Rei dos Portugueses, confirmamos a vossa grandeza e Portugal, com inteira honra e dignidade de reino, e todas as terras que, com o auxílio da graça celeste, ganhardes aos sarracenos, e sobre as quais não possam outros príncipes cristãos julgar-se com direito. Concedemos também estas mesmas coisas aos vossos herdeiros. Então aí é reconhecido o Reino de Portugal oficialmente por Roma. O ano de 1143 foi um ano bastante conturbado, de fato, né? Porque foi o ano que o Tratado de Zamora foi assinado e também foi o ano que morreu o Papa Inocêncio II, no dia 24 de setembro de 1143. E pouco tempo depois, como vimos em 5 de outubro, ocorre finalmente o Tratado de Zamora. Nesse meio tempo, logicamente que tensões ocorreram. O próprio Dom Afonso Henriques tinha escrito uma carta de enfeudamento para este Papa, Inocêncio II, concorrendo ao juramento de vassalagem. Prometeu-lhe tributo anual de 4 onças de ouro, com a condição de gozar de proteção do Papa para si e para seus sucessores, e não reconhecer nenhum outro senhorio espiritual ou temporal além do Papa e seus legados. Devido a reclamações de Afonso VII contra esse enfeudamento, né? Não ocorreu então, mas ocorreu depois do Tratado de Zamora. Mas é apenas em 1179 que outro Papa, Alexandre III no caso, reconheceu pela bula que vimos, Manifestis Probatum, o Reino de Portugal, tomando ele e os sucessores de Dom Afonso Henriques, né, sob a proteção da Cúria Romana. Mas a paz que houve após o Tratado de Zamora, nesse meio tempo, Dom Afonso Henriques pode voltar às batalhas, às cruzadas, à reconquista, enfim, a cruzada contra os mouros, no caso, e em 1147, ou seja, 4 anos após o Tratado de Zamora, ele liberta Santarém e Lisboa, com o auxílio, no caso, de um grande exército de cruzados que seguia para a Terra Santa. E ali eles conseguem reconquistar, né, esses territórios tão importantes, inclusive Lisboa, que hoje é a capital de Portugal. Depois ele desce, toma os castelos de Sintra, Almada e Palmeda, a praça de Alcácer do Sal, Évora e Beja, perde essas duas cidades e as retoma em 1162. E Dom Afonso Henriques era tão temível que em 1184 ele chegou a Santarém. Havia alguns infiéis, né, ameaçando a cidade, alguns muçulmanos e tal, e simplesmente a sua chegada botou para correr, botou em fuga os infiéis que ameaçavam a cidade, procurando retomá-la. Ele faleceu no ano seguinte, tendo reinado por 57 anos, né? Faleceu, portanto, em 1185. Além de ser um guerreiro consumado, ele foi um político enérgico e tenaz, que bem conhecia os meios de se afirmar e vencer, escreveu um historiador. Assim descreve Camões, em O Milagre de Ourique, canto 3, estância 45. A matutina luz, serena e fria, as estrelas do polo já apartava, quando na cruz o filho de Maria, amostrando-se a Afonso, o animava. Ele, adorando quem lhe aparecia, na fé, todo inflamado, assim gritava: aos infiéis, Senhor, aos infiéis, e não a mim, que creio o que podeis. De arrepiar realmente, né? Bom,
personagem importante da nossa história é então o Papa Inocêncio II, que prestou forte apoio aos Templários, tendo ele, em 29 de março de 1139, na bula Omni Datum Optimum, estabelecido privilégios para a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, conhecida mais popularmente como Ordem dos Cavaleiros Templários. O principal desses privilégios foi a isenção da jurisdição episcopal. Assim, a ordem tinha os seus próprios padres, os seus próprios capelães, garantindo a assistência religiosa e o culto litúrgico e que não dependiam dos bispos da região em que estivessem. Uma autonomia muito grande para a época que ele concedeu aos Templários, né? Exatamente no mesmo ano também que ocorreu a Batalha de Ourique, 1139. Papa Inocêncio II também recebeu uma visão e uma advertência dura de Deus para que levasse a sério aquele que depois ficou conhecido como São Malaquias, que fez várias profecias na época. E ele recebeu também, durante sua vida, um forte apoio de Bernardo de Claraval, fundador da Ordem de Cister. Em 1128, Bernardo de Claraval participou do Concílio de Troyes, que delineou a regra monástica que guiaria os Cavaleiros Templários e que rapidamente se tornou o ideal de nobreza utilizado no mundo cristão. Falaremos mais adiante de Bernardo de Claraval, ou melhor, de São Bernardo de Claraval, né? Uma vez que ele foi considerado santo pelo Papa Alexandre III no dia 18 de janeiro de 1174. Foi canonizado, portanto, e pelo mesmo Papa que concedeu a Portugal a soberania, o reino e a independência oficializada por Roma. Isso é fundamental na história de Portugal, porque, logicamente, o poder mais forte da cristandade estava em Roma, especialmente no Ocidente, da qual a Península Ibérica e Portugal faziam parte. Bom, a oração Salve Rainha é a obra dele, bem como a regra monástica da Ordem dos Templários, entre outras obras. Continuamos na próxima aula.